Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da matemática. Não sei porque eu estou falando desse jeito hoje, mas é porque talvez a gente esteja falando aqui de uma situação bem legal, que é a relação da física com a matemática, inaugurada por vários cientistas, dentre eles Isaac Newton, inventor do cálculo, né? uma matéria, um assunto importante na área da matemática, no estudo de funções. Então aqui a gente vai falar sobre uma questão de Enem, em que trata da lei da gravitação universal, ou lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, e fala o seguinte: a intensidade da força gravitacional F da Terra exerce sobre um satélite uma órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao raio da órbita. Então, vamos ter aqui o exemplo. Eu tenho aqui a Terra e aqui eu tenho um satélite. Esse satélite, ele fica dando voltas aqui na Terra, num raio, né? Porque a órbita fica sendo circular. Vamos fazer o Rzinho aqui igual ao que está aqui descrito, tá? Isso daqui é o raio da órbita, então ele dá essa volta aqui, tá? Esse satélite ele tem massa m. E a força gravitacional, ela é proporcional a m, inversamente proporcional ao quadrado do raio. Esse casinho aqui é uma constante de proporcionalidade, tá bom? Vai ser de acordo com a massa da Terra, para quem estuda física, né? A massa do corpo, tudo bem? Bom, no plano cartesiano, e aí a relação da equação, da fórmula, da lei de formação, tá? Com o gráfico cartesiano. Três satélites A, B e C, representados cada um por M e R. Então, olha só, eu tenho aqui no eixo X, da abscissa M e da ordenada é o Y, né? Normalmente a gente representa Y, mas aqui no caso é o R. Então, cada satélite eles vão ter valores distintos de massa e raio, tá? Então, olha só, se eu pegar aqui no caso do A, eu vou chamar aqui de M1, tá? M1 é a massa de A, mas também é a massa de C. E aqui a projeção de C em R. E do raio aqui, ó, R1, certo? É o raio de A e o raio de B. O raio de C muda. O raio de C é bem maior, tá aqui, tá? Que o raio de A. Mas o raio de A é exatamente igual ao raio de B, R1. No entanto, a massa de B é um M2, bem maior que a massa, quantidade de massa de C e quantidade de massa de A. Então é como se aqui, ó, vou chamar aqui de R1, por exemplo. Então tá aqui no R1, na mesma tá o A com M1 e no R1 tá o B, mas o B ele vale M2, que é pelo menos, olha, umas 4 vezes maior, vou botar aproximado só pra gente ter uma ideia. Umas 4 vezes maior do que M1, tá? Aproximadamente maior, né? Maior 4 vezes. É maior que M1, tá? M2 é maior que M1. M2, eu tô só chutando aqui só pra gente entender, é 4 vezes maior que M1, tá bom? E R1, R2. Então o C tá no R2, o C tá aqui fora, ó. Ele está aqui fora, tá? C está bem aqui fora. Ele está com R2. Ele tem o mesmo M1, só que o R2, ele é maior que R1. Só para a gente poder fazer o estudo aqui, o R2 é aproximadamente, 3 vezes maior que R1. Só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, olha só que interessante. A e B estão no mesmo raio, só que tem massas diferentes. A e C têm as mesmas massas, só que tem raios diferentes. A questão é você comparar as intensidades FA, FB, FC. Você acha que elas são iguais? Você acha que uma é maior que a outra? Você acha que
quem é menor? Bom, para quem está fazendo o Enem, dá para eliminar um monte de coisa. Ora, se vamos chamar de FA a força em A, FB a força em B e FC a força em C, tá? E substituir aqui, ó. K é a constante de proporcionalidade, a gente mantém igual, certo? Certo. A tem massa 1 e raio 1, então fica M1, R1. É só você olhar o gráfico que a gente fez aqui, ó. M1, R1. B tem M2 e R1. B tem M2 e R1. E C tem M1, R2. Tá? Vou mudar a cor aqui pra gente fazer o seguinte. Olha, K, M1, R1, K, M2, R1 e K, M1, R2. Ah, esqueci de uma coisa importante, eu vou até colocar aqui em verde. Tá, o raio está tudo ao quadrado. Olha só, M2 é aproximadamente, aqui só para a gente ter uma ideia aritmética, 4 vezes M1. Então, M2 é 4 vezes M1. Se eu substituir aqui o M2 por M1, vai ficar K vezes 4M1 sobre R1 ao quadrado. Então esse 4 aqui eu vou colocar aqui para o comecinho. 4 K1 M1 R1 ao quadrado. Repara que isso aqui é o valor de quê? É o valor da força A. FB é 4 vezes a força em A. Quem é maior, FB ou FA? FB. Que é bem simples. Não multiplicou por 4 a massa, a quantidade de massa? Então, como F é diretamente proporcional a M, se aqui multiplicou por 4, aqui também o resultado vai multiplicar por 4. Então, primeira conclusão. FB é maior que FA, certo? Certo. Agora vamos fazer uma pequena comparação aqui. Eu vou até mudar a cor para você comparar. Porque aqui, ó, KM1 R2 ao quadrado. Vou colocar em função de R1, tá bom? R1, eu chutei aqui, só para a gente ter uma ideia, é umas 3 vezes maior. Então vai ficar FC vai ser KM1 sobre... Aí, no caso aqui, ó, é 3R1 ao quadrado. Mas por que está dentro do parênteses? Porque R2 ao quadrado, e aqui é 3 vezes R1 ao quadrado. Então aqui, 3 ao quadrado e R1 ao quadrado. Vai dar o quê? 9 ao quadrado. 9, não é isso? KM1 sobre R1 ao quadrado. Tudo isso sobre 9. Ou 1 nono. Tá, alguma coisa assim. Tá? Repara. De novo. Esse negocinho bem aqui, quem é? K vezes M1 dividido por R1 ao quadrado é exatamente o FA. Olha só que interessante, ó. FB é 4 vezes o FA. Olha só que interessante. FB é 4 vezes FA. Ó, até colocar aqui separado. FB é 4 vezes FA, porque é diretamente proporcional. Aumentou a quantidade de massa, aumentou aqui. Agora a relação de FC e FA. FC é FA dividido por 9. Que eu posso substituir aqui, né? Ó. FC substituindo, ó, é FA dividido por 9. Quem é maior? FA ou FC? FC, né? A dividido por 9. Se FA vale 9, FC vale quanto? 1. Então FC é menor. Então FC é menor 9 vezes. Tá? Então FC é menor que FA. Tá bom? Beleza. Então ó, FB é maior que FA. FA, se você prestar atenção aqui, é maior que FC. Então vai ficar essa carinha aqui. Ó. Aí eu posso ajustar aqui e ver a alternativa correta por essa análise. Para quem quer responder. O menor é o FC
e o maior é FB. Ó. FC menor que FA, menor que F é a letra E. Se você for responder lá no Enem, seria isso. Uma pequena análise tranquila, não é isso? Beleza. Mas é como eu quero fazer uma revisão e você entender um pouquinho melhor, vamos falar um pouquinho aqui dessa inversamente proporcional, que ela é bem interessante. Olha só. Gráficos de grandezas inversamente proporcionais são chamados de hipérbole. Tá? Hipérbole. Eu vou mostrar aqui no programinha essa relação aqui de inversamente proporcional ao quadrado e inversamente proporcional normal. Eu vou utilizar o programa GeoGebra. Ele é um programa muito legal, gratuito, que existe. Você pode baixar, geogebra.org. Dá uma olhadinha em geogebra.org. E eu já coloquei aqui duas funções. Uma função em que f de x é inversamente proporcional e g de x é inversamente proporcional ao quadrado. Então, olha só como é que fica o gráfico do inversamente proporcional. Repara, ó, a sobre x, tá bom? A sobre x. Então tá aqui, certo? Agora eu vou colocar o b sobre x quadrado. A e b são números que eu posso variar, tá? B sobre, olha só a cara do x quadrado. Por que que ficou desse jeito diferente? Porque, repara, quando o x for negativo, os resultados vão dar negativo no f de x. Mas aqui, quando o g de x for negativo, não vai dar negativo porque está ao quadrado. Tá? Só muda se a e b forem negativos ou positivos. Eu tenho aqui uma opção de visualização, né? de A, por exemplo. Ó. Se o A está valendo, vai estar valendo 1,1 agora, porque eu mudei. Mas vamos botar aqui o A valendo... Oi, não sei se eu consigo. 1,3. Tá, eu não vou conseguir agora na gravação. Então, ó, 1,2, tá bom? Se eu aumentar o A para, sei lá, 5 vezes, olha só como é que muda aqui. Ó, deixa eu diminuir. Quanto mais o A aproxima de 1, ele fica com essa carinha aqui. Eu vou apagar aqui o G de X, tá? Olha só que interessante. Quanto mais aproximado do 1, ele fica com essa carinha aqui. Agora, se eu pegar aqui o G de X, olha só como é que ele fica o quadrado, tá bom? Então, olha só, mudando aqui, aumentando, né? Mas ainda B sendo positivo. Deixa eu apagar aqui, ó. B sendo positivo. Se quando a gente diminui o valor de B até o valor de 1 tem essa cara. Quando dá 0, não vai, apaga. Olha só quando dá 0, olha só como é que fica estranho, né? A gente fala isso de derivação, de análise de funções. Mas vamos colocar aqui o B positivo e o B negativo. Olha a carinha, tá? Quanto maior o B, um pouco mais separado do eixo do Y, ou no caso aqui de G de X. Quanto menor o B, mais próximo, tá bom? Agora, essa quedinha que a gente chama aqui é uma queda que fala da situação do gráfico, tá? Olha só. Os dois têm essa queda, tá bom? Bom, vamos analisar aqui quando é inversamente proporcional, o A é positivo. Vou colocar o A valendo 5 e o B também valendo 5, tá? Porque nos interessa aqui só analisar essa queda da hipérbole. Olha, quando vale 1, tá aqui, ó. Quando x vale 1, f de x, que é o verdinho, né, que a gente está vendo agora, vale 5. Quando aumenta o valor de x, ó, vai diminuindo, ó. Tá aqui o 2 está mais baixo, 3 está mais baixo, 4 está mais baixo, 5 está mais baixo ainda. E aí quanto mais você cresce o valor de x, menor o valor de f de x, y, f, que você colocar como função aqui, tá? Beleza? Legal. Agora, g de x, olha só como é interessante. A queda é mais rápida ainda. Não sei se você consegue perceber isso, ó. O f de x é o verde. Tem uma queda acentuada, mas quando é x quadrado, é menor ainda, tá? É menor ainda. Ricardo, e se for x ao cubo? Vamos ver. Eu vou chamar aqui de c dividido por... Deixa eu colocar aqui, ó, x
Vamos ver aqui, não é isso? Vamos lá. Então, vou colocar um C, tá? Dividido por x ao cubo. Então, olha só como é que ficou aqui a história. Vamos aumentar isso para 5, para ficar igual para todo mundo. Comparar. Repara que aqui é 1 sobre x, aqui é 1 sobre x quadrado, aqui é 1 sobre x ao cubo, ou 5 no caso, tá? Então, repara aqui, ó. Vou colocar todo mundo valendo 1 para você fazer a comparação com 1, tá bom? 1, tá? Vamos mudar aqui o A para 1 também. Todo mundo valendo 1, certo? Vamos assumir aqui com B e com C. Repara. Curva de 1 sobre x é esse verdinho. Curva agora 1 sobre x quadrado e agora ao cubo, tá bom? Olha só que interessante. Vamos dar um zoom aqui. Um pouquinho mais para o lado. Olha só que interessante. Essa questão aqui eu já expliquei, né? Positivo ao quadrado sempre vai dar positivo o resultado, e quando é elevado a 1 e elevado a 3, aparecem resultados negativos. Mas para nosso estudo aqui, eu quero falar só dessa partezinha aqui, ó. Quando é o verde, vermelho e roxo, tá bom? Eu quero só essa parte, eu vou até sumir com esse pedaço aqui. Repara só o que acontece. Ele cai mais rapidamente, aí cai e cai, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, eu vou colocar um D dividido por x à quarta. Olha a queda dele aqui, ó, tá mais rápido ainda. Deixa eu fazer o zoom aqui. Olha só o que está acontecendo. 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, 1 sobre x ao cubo e 1 sobre x à quarta. Quanto maior aqui é o expoente, maior a queda, tá? São inversamente proporcionais, o que significa? Quando um aumenta, o outro diminui. Quando eu tenho, no nosso caso aqui, ó, o x quadrado, que foi o nosso estudo ali na questão do Enem, o gráfico lá do f vai ter essa carinha aqui, tá bom? Vai ter essa carinha. Ah, mas se a massa aumentar? A massa aumentando é quando o B aumenta. Então, ele só vai mudar essa posição. Mas ainda é uma queda, tá? Só muda a posição, mas ainda é uma queda. Então, deixa eu colocar de novo valendo 1 e fazer a comparação. Então, quando o Newton lá, o Isaac Newton, ele descreveu toda essa historinha aqui, ele poderia ter usado esse gráfico sobre x, poderia ter usado esse gráfico sobre x ao cubo, e poderia ter usado esse gráfico sobre x à quarta, mas de acordo com os dados, de acordo com o estudo dele, ele chegou à conclusão que é do x quadrado, tá bom? Então, a nossa hipérbole, ela tem vários tipos, né, de acordo com o expoente, 1, 2, par ou ímpar, né? E ela tem várias configurações. Quando é par, ela vai ter essa cara, tá? Deixa eu sumir com 1 sobre x e 1 sobre x ao cubo, tá? Tem essa cara aqui porque, como é par, vai estar sempre um resultado positivo caso lá o numerador seja positivo. Se o numerador for negativo, isso muda, tá? Se o numerador for negativo, olha como é que fica. Olha, está aqui. Ele fica assim. Se o numerador for negativo, vai jogar para baixo, tá bom? Se o numerador for positivo, vai jogar para cima, tá bom? Então, ok. Agora vamos ver quando está ímpar. Quando está ímpar. Quando está ímpar. 1 sobre x e 1 sobre x ao cubo. Olha só que carinha interessante. Se eu mudar o numerador para ficar negativo, vai ficar com essa carinha aqui. Vamos mudar aqui. Opa! Todo mundo mudando. Aí ficou com essa cara. Tá? Então, esse estudo aqui do gráfico que estamos fazendo. Bom, se eu colocar todo mundo positivo, todo mundo vai ficar positivo agora. Vai aparecer todo mundo de novo. E você vê o comportamento, né,
de cada um. Lembrando aqui, ó, o verdinho é 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quarta, aí 1 sobre x à quinta, e assim vai. Tá bom? Tem essa mudança aqui se for o expoente da variável ao quadrado, a quarta, a sexta, ou seja, par, e vai aparecer isso aqui se for ímpar, certo? Bacana? Então, essa é a hipérbole com suas características. Voltando à nossa questão lá, então tá aqui, a gente fez o estudo da relação diretamente proporcional em relação à massa e inversamente proporcional em relação à distância, né? E vai aparecer uma hipérbole no gráfico, tá bom? Olha, entre C e B, o que muda é o raio, certo? O que muda é mais do que o raio. Então, olha só como cai. Por que que cai? Mesmo a quantidade de massa tendo aumentado, o raio diminuiu. Como é ao quadrado, o inverso proporcional, então cai muito mais rapidamente, né? E você viu lá, cai rapidamente, né, no gráfico. O gráfico da hipérbole é assim. Quando é diretamente proporcional, como é que fica? É uma reta, não é isso? É assim. Então, se fosse força por massa, teria essa carinha. Como é força por raio, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui está colocando só os valores, mas se eu fosse fazer o gráfico força pelo raio, ficaria com essa carinha aqui, tá bom? Não é isso aqui que a gente está falando, eu só estou comentando a situação. Legal? Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o inversamente proporcional, sobre a hipérbole e sobre essa relação entre grandezas físicas nesse caso. Beleza? Então, até a próxima.